O que é a imunologia? É a ciência que estuda a imunidade. E o que é a imunidade? É o conjunto de todos os mecanismos de defesa que nosso corpo possui para enfrentar a invasão de qualquer corpo estranho, seja um micro-organismo, como um vírus ou uma bactéria, ou até mesmo para combater a invasão de tumores. O sistema responsável por nos conferir essa proteção é o sistema imune. Ele está distribuído por todo o nosso corpo, em órgãos e fluidos, mas se concentra em locais estratégicos, como a medula óssea, o baço, o timo e os nódulos linfáticos. Para entendermos como ele funciona, precisamos primeiro conhecer sua arquitetura. Os órgãos do sistema imune, chamados de órgãos linfóides, são divididos em dois tipos, primários e secundários. Os órgãos primários são a fábrica e a escola das nossas células de defesa. São eles a medula óssea e o timo. É na medula óssea, localizada no interior dos nossos ossos, que todas as células do sistema imune se originam a partir de uma única célula-mãe, a célula-tronco hematopoética. A partir dela, são gerados os glóbulos vermelhos, as plaquetas e, claro, os glóbulos brancos, que são os soldados do nosso sistema imune. Esses soldados incluem os fagócitos, como neutrófilos e macrófagos, que comem os invasores, os linfócitos, como as células B e T, que são a elite da nossa defesa, e as células natural killer. O timo, por sua vez, é uma glândula localizada no peito que funciona como uma escola de treinamento especializado para os linfócitos T, onde eles amadurecem e aprendem a diferenciar o que é do nosso corpo e o que é o invasor. Já os órgãos secundários são os campos de batalha. Incluem os gânglios linfáticos, as amígdalas, o baço e as placas de Peyer no intestino. É nesses locais que as células imunes maduras se encontram com os antígenos, as moléculas estranhas dos invasores, para iniciar a resposta de defesa. Os gânglios linfáticos, por exemplo, funcionam como filtros que retêm os antígenos que chegam dos tecidos, permitindo que os linfócitos os encontrem e sejam ativados. Agora que conhecemos a estrutura, vamos falar sobre os tipos de imunidade. Podemos dividi-la em duas grandes categorias: a imunidade congênita ou inata, que já nasce conosco, e a imunidade adquirida, que desenvolvemos ao longo da vida. A imunidade adquirida, por sua vez, pode ser de dois tipos: ativa ou passiva. Na imunidade ativa, nosso próprio corpo trabalha ativamente para produzir a defesa. Isso gera uma memória imunológica duradoura. Existem duas formas de obtê-la. A forma natural, que é quando ficamos doentes, nosso corpo combate a infecção e cria uma memória contra aquele patógeno, e a forma artificial, que é através da vacinação. A vacina nos apresenta um antígeno enfraquecido ou morto, ensinando nosso sistema imune a produzir defesas sem que precisemos ficar doentes. Na imunidade passiva, nós recebemos as defesas prontas. É uma proteção imediata, mas temporária, pois nosso corpo não aprendeu a produzi-las. A forma natural é a que a mãe passa para o bebê através da placenta e do leite materno, fornecendo anticorpos que o protegem nos primeiros meses de vida. A forma artificial é a soroterapia, que é quando recebemos uma injeção de soro contendo anticorpos prontos, usada em casos de emergência, como picadas de cobra ou tétano. Então, temos dois grandes braços de defesa: a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta inata é nossa primeira linha de defesa. Ela é rápida, age em minutos ou horas, mas é inespecífica, ou seja, ataca qualquer invasor da mesma forma e não cria memória. Já a resposta adaptativa é mais lenta, leva dias para ser ativada, mas é altamente específica para cada patógeno e, crucialmente, gera memória imunológica, o que nos protege de futuras infecções pelo mesmo agente. A defesa do nosso corpo acontece em níveis. O primeiro nível são as barreiras primárias ou naturais. Temos as barreiras físicas, como a nossa pele, que é impermeável, e as mucosas que revestem as cavidades internas. Temos as barreiras químicas, como a lisozima na saliva e nas lágrimas, que destrói bactérias. O pH ácido do estômago e da vagina, que inibe o crescimento de micróbios, e o muco nas vias respiratórias, que aprisiona partículas. E temos a barreira biológica, que é a nossa própria flora bacteriana, que compete com os patógenos por espaço e nutrientes.
Quando um micro-organismo consegue atravessar essas barreiras, ele encontra nossa segunda linha de defesa, a imunidade inata. Ela é composta por células, como os fagócitos, e por moléculas, como o sistema complemento e os interferons. O principal processo orquestrado pela imunidade inata é a inflamação. A inflamação é um mecanismo de defesa essencial. Quando ocorre uma lesão, como um corte, e as bactérias entram, as células do tecido danificado liberam mediadores químicos, como a histamina. Isso causa a dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo de sangue para a área, o que causa o rubor e o calor, e aumenta a permeabilidade dos capilares, permitindo que o plasma e as células de defesa saiam para o tecido, causando o edema ou inchaço e a dor. Às vezes, podemos ter também a perda de função. Esses são os 5 sinais cardinais da inflamação. O objetivo é conter a infecção no local, impedir sua propagação e ativar as próximas etapas da defesa. Nesse processo, as células fagocitárias, como os neutrófilos, os primeiros a chegar na cena, e os macrófagos, são atraídas para o local e atravessam os vasos sanguíneos para chegar ao tecido infectado. Lá, elas realizam a fagocitose, que é o processo de engolir e destruir os micro-organismos. O pus que vemos em uma ferida é basicamente uma mistura de soro, bactérias mortas e células de defesa que morreram na batalha. Outro componente crucial da imunidade inata é o sistema complemento. É um conjunto de proteínas do plasma que, quando ativado, funciona em cascata. O complemento ajuda a destruir os micróbios de 3 formas principais: ativando a inflamação, marcando os patógenos para facilitar a fagocitose, um processo chamado opsonização, e, por fim, formando poros na membrana das bactérias, causando sua lise e morte. Além da resposta local, a imunidade inata também pode gerar uma resposta sistêmica, chamada de resposta de fase aguda, cujo principal sintoma é a febre. A febre é induzida por substâncias chamadas pirógenos, como as toxinas bacterianas, que levam nossos macrófagos a produzir citocinas, como a interleucina 1. Essa citocina age no hipotálamo, nosso termostato cerebral, fazendo com que ele eleve a temperatura do corpo. As citocinas, como vimos, são as proteínas mensageiras do sistema imune. Elas coordenam toda a resposta, transmitindo sinais entre as células de defesa. Por fim, temos também as células Natural Killer, NK, que são linfócitos especializados em reconhecer e destruir nossas próprias células que foram infectadas por vírus ou que se tornaram tumorais. E os interferons, que são moléculas liberadas por células infectadas por vírus que servem como um sinal de alerta para as células vizinhas, tornando-as resistentes à infecção viral. Em conclusão, a imunidade inata é nossa primeira linha de defesa. Ela é imediata, atua desde o início da agressão e pode reconhecer uma ampla variedade de patógenos de forma geral. Ela nos protege na grande maioria das vezes. E quando não é suficiente, ela serve para conter a infecção e, crucialmente, para ativar e direcionar a resposta imune adaptativa, nosso terceiro e mais sofisticado nível de defesa, que envolve os linfócitos T e B.